queridos amigos, professores, alunos e alunas da Escola Sabatina. Hoje teremos um desafio, sim. Que desafio? O estudo da lição 9, da contaminação à purificação. Hoje estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Esse capítulo é muito, mas muito importante. O movimento adventista, a sua compreensão de qual é o seu papel no mundo de pregar as 3 mensagens angélicas, a purificação do santuário, tudo depende do capítulo 8 de Daniel. Você precisa estudar esse capítulo, você precisa conhecer isso por você mesmo. Sabe por quê? Porque se não tivermos essa parte de santuário, 2.300 tardes e manhãs, juízo investigativo, não existe igreja adventista. Se não houver capítulo 8 de Daniel, não existe igreja adventista, seremos apenas uma igreja evangélica com a diferença que guardamos o sábado. Então, esse capítulo é muito importante e se você quer entender por que você é adventista, você tem que compreender esse capítulo. Ah, mas eu confio no meu pastor, no teólogo, é bom. Mas e se surgir outro pastor e outro teólogo que fala diferente? Você vai confiar em qual, Muitos ventos de doutrina vão soprar, Satanás está irado com a doutrina do santuário revelada aqui no capítulo 8 e você precisa conhecer os fundamentos da sua fé. Quem é o chifre pequeno do capítulo 8? É o mesmo do capítulo 7? É Antíoco Epifânio ou é Roma? Ou como é que funciona isso? Então, vamos estudar este capítulo com muita intensidade, com muito zelo. Fizemos um sorteio, sobre esse livro na semana passada, era só você comentar aqui no vídeo, e o ganhador foi o Antônio Alberto Silva Vieira. Entre em contato conosco, viu, Antônio? Parabéns, que Deus te abençoe na leitura do livro. Esse livro, ele é justamente para isso, para dar uma credibilidade, uma fundamentação científica à interpretação adventista dos capítulos 8 e 9 de Daniel. Então fica aquela coisa, é antigo, não é? Cumpriu, existe princípio de Ana, não é? Aí Juarez Rodrigues de Oliveira e Anderson Velten, correndo por fora, com outras abordagens, com outros mecanismos, outros recursos, conseguem provar por A mais B, de maneira científica, que o fundamento da interpretação adventista se sustenta sobre outras colunas também, não apenas da interpretação. Então isso fortalece demais a nossa posição e você vai ver que no estudo de hoje nós precisaremos de bastante atenção e esforço. Tiago, como que eu vou apresentar isso na minha escola sabatina? Olha, não vai ter muito como você apresentar tudo. Você vai fazer uma visão superficial, Vai falar sobre quem são os animais, o bode e o carneiro. Você vai falar que surgiu um chifre pequeno, quem é o chifre pequeno? E depois a purificação do santuário. É o último tema que nós vamos falar sobre a purificação do santuário. Então fique conosco até o final. Não é difícil, é apenas muita informação de uma vez. Todo dia, se você estudar 15 minutos, não é só esse trimestre não, é o resto da sua vida. Estuda 15 minutos todo dia, um pouquinho. E aí quando você memorizar todas as informações, é igual decorar todas as peças de um quebra-cabeça. É fácil você encaixar. Agora, quando você compra um quebra-cabeça para o seu filho, a gente fica ali batendo a cabeça, quebrando a cabeça, não sabe como encaixar aquelas peças. Então, precisamos memorizar as peças. Depois, encaixar fica fácil. Outra coisa muito importante, não vamos tratar com deboche, com zombaria, com escárnio, outras interpretações. Às vezes, muitas pessoas se ufanam sobre um outro ponto, mas o deboche, a zombaria não fica bom para nós, Deixa isso para os inimigos do povo de Deus, para os nossos detratores, ok? Mas nós manteremos sempre o respeito e a urbanidade. Vamos ao nosso estudo? Vamos verso por verso, como fizemos na semana passada. Talvez dividiremos esse vídeo em blocos se ele ficar muito grande, mas por enquanto vamos tentar fazer em um vídeo só. Daniel capítulo 8, verso 1. No 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Depois daquela qual? Dos 4 animais do capítulo 7. Que ano que era esse aqui da visão? 551. Babilônia ainda existia, Ciro não havia conquistado Babilônia. 2. Quando me veio a visão, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã,
que é na província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Daniel, ele estava realmente em Suzã ou ele estava em espírito? Existem expositores que sustentam uma ou outra posição. Ele realmente estava lá. Não, na visão Deus o levou para lá. Mas isso não vai interferir em nada. Tiago, por que Babilônia não aparece aqui? Alguns expositores dizem que, olha, como estava no fim do reinado de Babilônia, então Deus acabou não colocando nenhum animal para representar Babilônia. Agora, isso aqui foi 2 anos, né? 2 anos e um pouquinho, depois do capítulo 7, onde tem 4 animais. Eu, pelo menos, não vejo muito sentido. Por que aqui só vai aparecer 2 reinos? Porque lá no final, aliás, é o verso áureo da lição, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, até quando durará a visão do costumado sacrifício, da transgressão assoladora, a visão que tem esse detalhe? Quanto tempo vai durar a visão? A partir, lá do início das 2.300 tardes e manhãs até o final. As 2.300 tardes e manhãs iniciam-se no período dos Medo-Persas e vão até um dado período que vamos ver na próxima lição. Então, por isso, não tem Babilônia, porque as 2.300 tardes e manhãs é o foco aqui e elas se iniciam na Pérsia. Aí começamos com a Pérsia. 3. Levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Quem é o carneiro? A própria Bíblia responde, o anjo responde, aqui no final, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, o carneiro é a Medo-Pérsia. Os 2 chifres, um rei nos Medos, outro rei nos Persas. Mas havia um chifre mais alto e outro menor, só que, olha, o menor cresceu e passou o outro chifre que também era grande. O que representa isso? Primeiramente, os Medos dominavam sobre os persas, que eram vassalos dos Medos. Depois Ciro, ele dá um golpe, Ciro persa, filho de Cambises I, neto de Astíages Medo e filho de Cambises persa. Ele toma o reino e agora os persas fazem os Medos seus vassalos. Os Medos continuavam tendo rei, mas aquele rei precisava prestar reverência, precisava, não podia ter tanta liberdade como se fosse um reino soberano e independente. Então, o chifre que sobe por último são os persas. Vamos agora para versos 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Acompanhe comigo aqui no gráfico, acompanhe aí o nosso carneiro, a Medo-Pérsia, que dava cabeçadas para o ocidente, a conquista da Lídia em 546 a.C., para o norte, Babilônia em 539, para o sul, Egito em 525. Lídia e Babilônia, conquistas de Ciro. Egito, conquistas de Cambises, ok? Agora, você percebe aqui uma identificação, entrelaçamento do próprio texto. Isso aqui eu não estou inventando, não estou fazendo nenhum malabarismo, mas nós temos um paralelo com o capítulo de Daniel 7. Lá eu tinha um urso com 3 costelas na boca. Aqui eu tenho um carneiro que dá cabeçadas para 3 direções, derrotando os mesmos 3 impérios lá do urso. O urso se levantou sobre um dos lados. O carneiro tem um chifre mais alto que o outro. Então isso aqui é textual, nós vemos aqui um paralelo, ok? Muito importante manter isso em mente. Agora, verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então vamos ver aqui o que acontece. Olha o bode correndo contra o carneiro com todo o seu furioso poder.
Verso 7. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu. Ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem o pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Quem é o carneiro? Aliás, quem é o bode? O próprio anjo responde, verso 21. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então aqui temos o próprio texto explicando o texto. E também temos o paralelo com o capítulo 7, onde um leopardo aparece tendo 4 asas. Veja que esse bode, ele não toca o chão, ou seja, ele estava muito rápido, ele estava voando. E o que voa tem asas, e o leopardo tem asas. Mas o leopardo já é um animal ligeiro por natureza, mas ele não tem asas, ele tem 4 asas. Lembra que Babilônia tinha 2 asas? O leão não é tão ligeiro quanto o leopardo e não tem a mesma quantidade de asas. Mas as conquistas de Nabucodonosor foram rápidas. Porém, o leopardo é mais rápido ainda. Então, nós vemos que a rapidez do leopardo que vai voando nos lembra o bode que também vai voando e não toca o solo. E ele, então, derrota o carneiro. Não havia força no carneiro para resistir. Ele pisa o carneiro e ninguém podia livrar o carneiro das mãos do bode. Veja como essa impressionante profecia se cumpriu. Temos aqui, então, o bode e a extensão do Império Grego-Macedônio. É o Império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é o chifre na cabeça do bode, o seu primeiro rei. Tiago, como que isso aconteceu? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para quando o carneiro estava lá na Macedônia e na Grécia. Essa Grécia aqui não é a Grécia clássica que estudamos na escola, na Esparta, Atenas. Essa Grécia clássica é lá do século V, né? Essa Grécia aqui, ela é quase 200 anos depois. Aquelas cidades-estados foram dominadas por um rei, né? A Grécia tinha várias cidades, as polis gregas, cidades independentes, mas agora Filipe II, ele começou a unificar tudo sobre o seu reino. Mas Filipe II foi assassinado. E quem era seu filho? Alexandre. Alexandre, então, sobe ao trono em 336 a.C. Ele passa 2 anos ali na região da Macedônia e da Grécia, sufocando algumas rebeliões. Macedônia é o local, a região onde Filipe e Alexandre nasceram. Por isso é Alexandre da Macedônia. Grécia é uma região que fica um pouquinho mais abaixo, ok? Então, depois de 2 anos, ele cruza o Helesponto em 334 e começa a enfrentar os persas. E é vitória atrás de vitória, só vitória, né? Agora, em 333, ele tem mais vitórias ainda em isso sobre os persas. E ele continua marchando, né? Em 332, ele tem uma espetacular vitória sobre a cidade de Tiro. Pesquise aí que foi uma grande estratégia. E quando então ele derrota Tiro, as cidades da Palestina todas se rendem. E sabe quem estava lá? Sabe? Os judeus, é claro. Mas quem estava junto com os judeus? Os samaritanos ali da lição de Esdras, Tobias, Sambalate, Gesem, o Arábio. Lembra disso? Eles não gostavam dos judeus. Então, quando Alexandre vai marchando, eles falam, olha, Alexandre, tem um povo aí muito chato, é um povo empedernido, é um povo que ninguém pode com eles, viu? E Alexandre pensou em fazer grande mal para os judeus. Mas o sumo sacerdote orou a Deus. Eles buscaram ao Senhor. E diz Josefo, narrando essa história, que Deus revelou-se ao sumo sacerdote e ordenou que ele vestisse a sua roupa de sumo sacerdote, que os demais sacerdotes vestissem a sua indumentária, né? Que as pessoas encontrassem Alexandre no dia seguinte com as portas abertas, com pétalas de flores, com aquela pompa toda, né? E Alexandre imaginava que a cidade estaria trancada. Então Alexandre chega diante de Jerusalém e lá está aquele cortejo para receber Alexandre. E veja o que aconteceu. E até me emociono
eu vou ler aqui no livro, viu? Pessoalmente. E você pode acompanhar na tela a imagem do sumo sacerdote se encontrando com Alexandre. E então Alexandre se ajoelha aos pés do sumo sacerdote. Todo mundo estranha aquela cena e Parmênidas, um dos seus oficiais, lhe pergunta: Alexandre, você é um homem temido em toda a Ásia, por que agora estás adorando este homem prostrado ao chão? E então Alexandre responde: não é a ele, o sumo sacerdote, que adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses, com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi essa guerra, e assim vencerei Dario e destruirei o império dos persas. Isso aqui é incrível, isso aqui me arrepia, né? Mas talvez Joséfo acrescentou uma outra palavrinha, não importa, né? Ele não deve ter inventado a situação. O fato é que os sacerdotes convidaram Alexandre para entrar às partes permitidas da cidade, ao templo, e ali abriram diante de Alexandre o livro de Daniel. Sim, o livro de Daniel no capítulo 8, o mesmo capítulo que acabamos de ler. E lhe mostraram que, Alexandre, há uma profecia de que você derrotará os persas. Aqui está, o bode peludo é o rei da Grécia e o chifre é o seu primeiro rei. Alexandre teve a oportunidade, como poucos, de olhar para dentro do livro de Daniel e enxergar a si mesmo. Que grande privilégio. Bem, vamos entender como tudo isso continuou? Ainda no mesmo ano, Alexandre vai ao Egito, onde é recebido e aclamado pela população como seu libertador dos persas. Então, o carneiro arma um exército e vai se encontrar em Alexandre em Galgamela. Alexandre vai com seu furioso poder em 331 e enfrenta Dario III numa batalha épica, numa batalha histórica. Nós temos até o registro de como essa batalha ocorreu. Alexandre com 47 mil homens contra Dario, que possuía 120 mil soldados. E agora eles estavam frente a frente. As falanges de Alexandre começaram a fazer um movimento para a direita, mas Dario enviou os seus homens para atacar o flanco esquerdo de Alexandre. Parmênidas segurou os soldados persas com os seus lanceiros. E então Dario enviou os seus carros, os temidos carros persas. Mas os gregos abriram passagem e os carros não feriram ninguém. Foi então que Alexandre, com os seus cavaleiros, fez uma formação de cunha e conseguiu penetrar as defesas persas e chegar perto da sede de comando onde Dario dava as ordens e os seus lanceiros começaram a tirar dardos. Dario, em pânico, deixou o campo de batalha e fugiu. Imediatamente o seu exército ruiu, porque não havia quem poderia livrá-lo do poder do bode. Não havia força no carneiro para lhe resistir. Com menos da metade dos homens, Alexandre venceu em Galgamela. E aí, os peitos de prata estavam dando lugares ao quadril de bronze. Era o leopardo vencendo o urso, é o bode pisoteando o carneiro. Que incrível! Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. A palavra de Deus não mente. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Meu amigo,
Temos que viver da palavra de Deus, temos que estudar, temos que engolir isso aqui. São as histórias reais, não as histórias inventadas, as histórias fictícias. Vamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, continuando a nossa história, né, não havia força para resistir, né, o carneiro não tinha forças, Alexandre o pisoteou e ele se engrandeceu, ou seja, ele aumentou ainda mais o império, tendo chegado à Índia em 326 a.C. Compare agora o momento em que ele cruza o Helesponto, em 334, e a data em que ele chega à Índia, menos de 10 anos, ele conquistou toda aquela região, um império maior que a Babilônia, maior que a Medo-Pérsia. Babilônia teve uma expansão rápida, mas a Medo-Pérsia não. Demorou muitos anos, né? Tivemos Ciro, Cambises, Dario, Xerxes, e agora Alexandre, o chifre, né, do bode, em menos de 10 anos ele conquista tudo. Alexandre só queria expandir. Agora preste atenção no que diz a profecia no verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Alexandre havia voltado para a Babilônia a fim de reorganizar o seu império. E aquele homem que sempre foi vitorioso no campo de batalha, este poderoso guerreiro, Alexandre o Grande, aos 32 anos de idade, morreu. Não se sabe se foi intemperança por alguma bebida ou se foi uma doença desconhecida. O fato é que ele deixou a terra dos viventes ainda novo, no auge do seu poder. E o trono foi disputado de maneira feroz pelos seus diádocos, seus epígonos, que nós chamamos de generais, simbolizados aqui por 4 chifres notáveis que crescem para os 4 cantos do céu. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Nós temos um chifre aqui, outro chifre ali, outro chifre, né? Deveriam estar na cabeça do bode, mas foi a melhor maneira com que eu consegui representar, deixando os chifres no local geográfico de cada reino. Então, vamos deixar os animais aqui em paralelo com o leopardo. Olha, Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu no Egito. Assim ficou dividido o Império de Alexandre, e esses são os 4 chifres de que fala o verso 8. Até aqui não temos grandes divergências, não temos polêmicas importantes, nada. Todo mundo praticamente concorda, preterista, futurista, historicista. Porém, de agora para frente, as polêmicas e as disputas vão surgir. Nós vamos encerrar esse bloco por aqui. Eu quero convidar você a assistir o próximo bloco. O próximo bloco vai ser técnico, mas você precisa saber. Você precisa saber quem foi Antíoco Epifânio, você precisa saber se ele aparece na profecia, se ele não aparece, por que sim, por que não. Você precisa se fundamentar. Nós, adventistas, conhecemos muito de Roma, mas quase nada de Antíoco, né? Nem conhecemos a outra alternativa, a interpretação daqueles que não pensam como nós. Precisamos conhecer os argumentos e tratar com respeito as interpretações, mas saber expor e fundamentar a nossa teoria, a nossa posição, a nossa interpretação das Escrituras. Querido amigo, você viu o caso de Alexandre? No auge da sua força, quebrou-se-lhe o poder. Um homem que conquistou tudo, mas talvez perderá a vida eterna se os relatos da sua intemperança se confirmarem, né? Se não se arrependeu, ele perderá a vida eterna. O reino que conseguiu conquistar, mas nunca pôde usufruir, será dado aos santos do Altíssimo. Isso vai ficar para a gente, irmãos. Tudo isso que você está vendo aqui vai ser nosso, vai ser tudo nosso. Então, se você vê as pessoas aqui lutando por dinheiro, brigando por isso, fale o seguinte: olha, tudo bem, você é fiel ao meu Deus, porque daqui em pouco tempo o reino vai ser meu. Tudo isso aí, Jesus vai dar aos seus servos. O importante, então, é investir para o futuro. O importante é ser um investidor de longo prazo. Investir nos tesouros celestiais. Venha assistir o próximo vídeo e que Deus o abençoe.